Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com um especialista para estarmos conversando sobre a importância da brincadeira para a criança. Meu nome é Ademir Schultz Jr. e este é o canal Level Kids. Estamos aqui hoje com um especialista, professor Dr. Emerson Blanquer. Tenho a satisfação de estar entrevistando o professor hoje aqui. Até estava mencionando, o professor foi um dos meus professores na graduação e hoje é uma satisfação ter ele como colega de profissão. A nossa identificação aqui hoje, nosso objetivo aqui é nós compreendermos um pouquinho da questão das brincadeiras. Então, professor, mais uma vez agradeço a sua participação. Obrigado, Júnior, é um prazer estar com vocês, falando um pouquinho sobre a atividade recreativa, a importância dela com relação ao desenvolvimento da criança como um todo, tá? E é sempre um prazer falar desse tipo de assunto com pessoas que têm esse entendimento, que buscam esse tipo de informação. Que legal. Então, indo direto ao nosso tema, nosso objetivo aqui hoje, professor, qual seria a importância da brincadeira na formação da criança? Então, Júnior, a questão da atividade recreativa como em si, ela é extremamente importante em vários aspectos, tá? Primeiro, o aspecto social. A criança ela precisa se relacionar com outras crianças, com outras pessoas de uma forma geral. Nesse momento, inclusive, de pandemia, nós estamos tendo uma limitação muito grande do relacionamento das crianças umas com as outras, de crianças com tios, avós e outras pessoas. Então, esse aspecto da atividade recreativa, no aspecto social, é extremamente importante. Na parte afetiva também, a gente vê que a criança ela consegue desenvolver muito o aspecto afetivo, a questão do toque, do abraçar, do beijar, tá? Na atividade recreativa. Dadas as limitações de pandemia, nós temos que respeitar todas as normas sanitárias para tal, mas a atividade recreativa nesse aspecto também socioafetivo ele é muito importante. No aspecto cognitivo, tá? Para a criança é muito importante que ela aprenda brincando, aprenda numa atividade que proporciona para ela prazer. Então, se a criança ela é forçada a estudar, se ela é forçada a reproduzir determinados conteúdos, aquilo para ela acaba sendo um trauma, ela não tem vontade de fazer. Da mesma forma que para nós adultos. Então, quando a atividade ela é prazerosa, a criança busca a atividade pelo prazer que vem da atividade. Então, se eu faço uma atividade onde que ela gosta de fazer, ela acaba aprendendo também com aquela atividade. Então, nós temos que observar também a questão do aspecto cognitivo da atividade recreativa. E ainda nós podemos falar da questão do desenvolvimento motor da criança. Tá? A atividade recreativa, ela proporciona para a criança diversas possibilidades de aumento de repertório motor. A partir do momento que ela está correndo, ela está engatinhando, ela está se pendurando em alguma coisa, ela está dobrando, ela está desenhando, vai melhorando as capacidades motoras dela, tanto da motricidade ampla quanto da motricidade fina. Então, todos esses aspectos, eles fazem parte da formação da criança e nós conseguimos trabalhar isso com atividades recreativas. Poxa, bem interessante. Professor, uma das falas do professor lá no início é a interação da criança, né? Então, na concepção do professor, a interação dos pais diretamente nessas atividades, ela é fundamental? Sem sombra de dúvida. Uma das grandes, eu sempre costumo conversar que uma das grandes problemas que pais e professores têm é que o pai e o professor ele tem dificuldade de convencer a criança. De uma forma geral, a criança ela é muito suscetível, ela é muito influenciável. Mas o que acontece? Como os pais, os professores, eles já chegam com a receita pronta, eles vão dizer assim, tem que fazer isso dessa forma e dessa forma, ele às vezes não acaba influenciando a criança. Então, a parte do pai estar brincando com a criança, o pai consegue aos poucos ir conduzindo a criança a fazer determinada atividade, proporcionando para ela o prazer da atividade e criando um vínculo afetivo muito maior. Então, pais que têm hábito de brincar com a criança, de rolar, de abraçar, de beijar, de participar das atividades, acabam desenvolvendo um vínculo muito mais próximo
aumenta esse laço afetivo. Em contrapartida que pais que mantêm um distanciamento muito grande, esse vínculo é um pouco mais restrito. Isso vale, né? Vale considerar aqui, a gente sabe que a vida corriqueira, a vida, né, que a grande maioria está levando, trabalho o dia inteiro, a gente sabe que às vezes esse tempo ele falta um pouquinho, mas aqui está colocado pelo professor Emerson a importância disso. Professor, como esse nosso canal ele é voltado para as famílias, ele é voltado para as pessoas que têm o objetivo e têm um entendimento mais desse desenvolvimento da criança, né? Dentro dessa linha, será que o professor poderia dar algumas dicas, algumas sugestões conforme as idades das crianças? Ou seja, o que a criança já consegue compreender dentro de uma idade para que a gente possa estar identificando ou estar colocando alguma atividade para ela? Então, se a gente olhar até na caderneta de vacinação lá da criança em casa, você tem lá algumas características daquilo que ela faz em cada momento, em cada faixa etária. Então, por exemplo, é muito normal a criança estar sentada com 6 meses. É muito normal a criança ela andar próximo dos 12 meses. Às vezes ela começa a andar com 9, 10 meses, 11, às vezes ela vai até 17, 18 meses para começar a andar. Então nós temos que ter esse entendimento que nesta faixa etária é quando ela vai começar a realizar essas ações. Logo, neste primeiro momento, vamos colocar ali até os 2 anos de idade, é realmente um grande distanciamento que existe entre 6 meses, por exemplo, e 2 anos, onde você tem uma criança que consegue ficar sentado em um determinado momento e com 2 anos ela já está correndo, está com alguma dificuldade se locomovendo, às vezes caindo sentado, mas ela tem um repertório de atividades motores muito grande, tá? Em comparação com aquela de 6 meses. Ao passo que quando você tem uma criança com 4 anos e comparado com uma criança de 2 anos, a de 4 anos ela já vai estar fazendo muitas coisas, ela já manuseia a caneta, ela já manuseia a massinha, ela já consegue trabalhar com alguns brinquedos, ela já consegue empilhar umas caixinhas de leite grande. Então nós temos que observar o tipo de material que nós vamos oferecer como brinquedo, como acessório para a atividade. Em contrapartida, dos 4 até os 6 anos já começa a aparecer aquele gosto, né, por desenhar, pintar, já a busca de apropriação de alguns símbolos, algumas letras. A criança com 5 anos, ela já tem identificação de algumas letras, já consegue inclusive às vezes formar algumas sílabas dependendo da estimulação que ela teve anteriormente. Então é bastante importante que a gente tenha esse entendimento. Uma criança de 3, eu posso trabalhar com cores? Claro que pode, ela vai começar a entender as cores. Então eu posso pegar em casa um litrão daqueles de um recipiente PET, né, 2 litros, eu posso colocar lá dentro serragem colorida e ficar brincando com aqueles litros com serragem colorida. 1 litro onde que a criança manuseia, como ele vai ter serragem, ele é leve, tá? Como tem a cor, ele estimula a questão visual, a criança aprende as cores, e eu consigo criar com a criança o material. E a partir do momento que ela cria esse material, o material ele é muito mais atrativo para ela. Tá? Então, vai construindo com a criança. Eu posso pegar caixas de leite em casa, que eu já utilizei, depois de higienizá-las, eu posso revesti-la com materiais diferentes. Posso colocar tecidos, lixas, etc., que a criança vai sentir no tato a diferença de um material para o outro. Então, nós vamos estimulando a criança conforme a faixa etária dela e conforme aquelas características do desenvolvimento motor que ela vai aprender. Sempre com muitas atividades coloridas, que ela gosta de cor, sempre com muitas atividades onde que ela possa estar manipulando, porque ela tem necessidade de pegar, sentir, porque nesse momento ali ela gosta, ela usa o tato, ela usa o olfato, ela usa o paladar, ela usa a audição, além de estar utilizando a visão o tempo todo. Então, para ela se apropriar de qualquer conhecimento, ela busca sempre os 5 sentidos. Legal, muito pertinente essas colaborações do professor. Professor, para nós finalizarmos, né, a nossa conversa aqui, um dos itens que eu acho que a gente não tem como mencionar, e é uma discussão que eu tenho em casa, com a minha família, com a minha esposa, eu acho que a grande maioria disso que nós temos, né, os meios tecnológicos. A gente sabe que a criança hoje, ela está, a grande maioria, viciada dentro daquilo. Então, uma das discussões nossa, eu trago essa ideia que eu tenho em casa.
nós vamos tirar totalmente, aí ela não vai ter a conversa com os amigos. Mas como é essa dosagem? Qual é a visão do professor para isso, professor? Hoje a gente está vivendo um momento que a gente tem que empurrar a criança para a rua, e há muitos anos atrás a gente tinha que chamar a criança da rua para voltar para casa. Então, o que nós precisamos é saber colocar isso numa balança e deixar dosar a utilização de cada equipamento. Então, por exemplo, o celular hoje, para os pais, é um excelente cala-boca para os filhos, tá? Então, assim, o pai chega em casa, a mãe chega em casa, depois de uma jornada de trabalho extenuante, pegaram o filho na escola, todos estão cansados às 18, 19 ou 20 horas, tá? Mas às vezes a criança ainda quer interagir, porque ela teve o soninho da tarde lá na escola, ela tem uma série de coisas que ela gostaria de fazer com os pais. Mas os pais estão exaustos, aí é muito mais fácil dar o celular, dar o videogame, o tablet ou outro equipamento, aonde que a criança fique lá hipnotizada na frente do equipamento, sem estar perturbando os pais. Então, a gente pode utilizar, sim, esses equipamentos, são ferramentas extremamente interessantes de aprendizagem, inclusive. Hoje existem diversos joguinhos no celular, onde que a criança consegue identificar letras, consegue identificar cores, consegue, dependendo da faixa etária, fazer somas, consegue aprender palavras em outro idioma, que são ferramentas ótimas. Porém, a criança não pode ser dependente única e exclusivamente dessa ferramenta. Então, o pai tem que proporcionar em casa também momentos aonde que vai integrar a família, evitar o momento das refeições, evitar os momentos de diálogo, aonde que a família está reunida, a utilização desses equipamentos eletrônicos, para deixar a criança também interagir com os demais, tá? Então, isso é importante, tá? Ter esse entendimento, até que ponto eu devo deixar, porque tem hoje crianças que passam o dia inteiro no tal do TikTok, tá? Passa o dia todo ali, elas ficam fissuradas. Então, isso, principalmente nesse momento de pandemia, que está ficando bastante tempo em casa, então isso não é benéfico para a criança. Cria um circuito de atividades, cria algumas atividades de interação da família e em determinados momentos deixa utilizar o equipamento eletrônico. Excelente, excelente. Já pegando o gancho do professor Emerson aqui, veja nos nossos canais aqui as atividades que elas são propriamente ditas para isso, para algumas atividades em casa, algumas atividades os pais estarem realizando. Professor Emerson, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelas suas contribuições. Agradecemos imensamente todas as dicas que o professor deu aí para os pais que estão em casa, para quem nos assistem dentro do nosso canal. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Não esqueça, se inscreva no canal, toque o sininho, deixe seu comentário aí. Muito obrigado mais uma vez, professor Emerson. Estamos à disposição.